Olá a todos, meu nome é Margarete, eu sou mãe e professora e vim aqui falar hoje com vocês um pouco sobre alfabetização e educação clássica. Antes de iniciar, gostaria de pedir as luzes do Espírito Santo sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, meu nome é Margarete, eu sou professora e mãe de 5 crianças e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre alfabetização. A gente vai fazer uma série de vídeos falando sobre alfabetização e no primeiro vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre por que alfabetizar e como era feita a alfabetização na pedagogia cristã clássica. Então, antes da gente entrar nesse assunto, é bom esclarecer o que significa alfabetizar. Alfabetizar é ensinar a criança a decifrar um código, porque a escrita é um código, né, uma representação da fala, né, no qual os sinais gráficos representam os sons. Então, quando a gente diz que a gente alfabetiza uma criança, na prática a gente está dizendo que a gente vai ensinar a criança a reconhecer os símbolos gráficos, né, que a gente chama de grafemas, e fazer a correspondência sonora, transformar aqueles símbolos que ela vê em sons. Isso seria alfabetização em sentido estrito, né? Ensinar a criança a decodificar, a decifrar um código escrito. E o que significa então educação ou pedagogia cristã clássica? É uma tradição que começa com a filosofia grega e tem o seu ápice, o seu auge de desenvolvimento na Idade Média, mais ou menos no século XII. Então, essa pedagogia cristã clássica, ela tem alguns princípios, alguns fundamentos distintivos, assim, que fazem parte do seu alicerce. O primeiro deles é o papel fundamental do mestre. O mestre é visto como uma figura de autoridade que vai conduzir o processo de aprendizagem. Como ele já passou por todo o processo e é uma pessoa que se desenvolveu suas potencialidades em grau máximo, ele vai agora ser capaz de conduzir outras pessoas pelo mesmo caminho. Então, a figura do mestre é um fator essencial, assim, a centralidade do mestre para a educação clássica. Um outro ponto fundamental é que a pedagogia clássica entende o homem como um ser criado por Deus. Então, o homem traz em si uma finalidade, ele foi criado por algum motivo. Então, partindo da finalidade do homem, a pedagogia, ela entende que o papel da educação, então, é conduzir o homem para que ele atinja o grau máximo de perfeição na sua finalidade. Então, olhando ainda para o homem, para essa visão psicológica da natureza humana, a pedagogia cristã vê que o homem foi criado com um organismo intelectual capaz de conhecer a verdade. E ela dá uma atenção especial para as faculdades superiores da nossa alma, né? Como o homem foi criado por Deus e Deus colocou essas faculdades na nossa alma, a pedagogia clássica entende que é papel da educação, então, valorizar essas potências para levá-las ao grau máximo. Quais são essas potências ou faculdades da alma? São sinônimos, né? As duas superiores seriam a inteligência ou intelecto e a vontade. Então a gente vê que toda a prática pedagógica da pedagogia cristã
se baseia muito no funcionamento do intelecto e no desenvolvimento da vontade. Eles visam levar tanto o intelecto quanto a vontade ao seu grau máximo, ao seu domínio máximo pela pessoa que está sendo educada. Então, toda a educação clássica tem essa visão de trabalhar de forma ordenada, porque o intelecto assimila dessa forma. Precisa de método, de metodologia, né? De sistematização. Então, a pedagogia cristã clássica segue essa ideia de que a educação se dá em degraus, que uma pessoa precisa ser conduzida e sempre avançando mais, subindo os patamares. E, ao mesmo tempo, sem esquecer o papel importantíssimo da vontade, que é a potência que a gente tem que dominar para ter o autocontrole, para decidir-nos pelo bem. Então, há uma atenção especial também à faculdade da vontade na alma humana. E um terceiro ponto essencial na educação cristã clássica, para a gente compreender assim, de uma forma mais geral, é a ênfase que se dá à linguagem, ao papel da linguagem. A linguagem não é vista como apenas um meio de comunicação, um meio de expressar o que a gente deseja. É mais do que isso. A linguagem é o meio pelo qual nós acessamos a verdade. Então, tendo tudo isso em vista, a pedagogia clássica entende que educar é conduzir a criança, é conduzir o ser humano ao seu grau máximo de perfectibilidade, de acordo com o que Deus planejou para ele. Essa é a visão geral. E esses três aspectos, então, são fundamentais, né, na visão da pedagogia cristã. E essa pedagogia, ela merece uma atenção especial de qualquer pessoa que comece a falar sobre educação, porque ela deixou frutos insuperáveis. Ela nos deixou pessoas assim que atingiram um grau de sabedoria, um grau de virtudes, um grau de inteligência incomparáveis. Como Santo Agostinho, Santo Antônio de Pádua. Então, quando a gente for falar de educação, é muito prudente a gente perguntar para a pedagogia clássica o que ela tem a dizer sobre aquilo. Ela vai mostrar um caminho seguro, que já foi testado, e um caminho que vai conduzir ao propósito que Deus tem para nós. Então, partindo dessas premissas, dessas explanações iniciais, a gente pode se perguntar, então, por que alfabetizar? Pode parecer um pouco óbvio, né? A gente fala, eu devo alfabetizar para ensinar o meu filho a ler, a ter acesso ao que foi escrito, mas quando a gente não vê a finalidade última do homem e quando a gente ignora a finalidade da própria educação, é muito fácil a gente se confundir e ver a alfabetização como um fim em si mesma. Eu caí nesse erro, mesmo sendo professora, tendo experiência com alfabetização, eu caí nesse erro. Há uns 3 anos atrás, eu alfabetizei a minha filha em casa e, assim, foi um processo muito natural, muito tranquilo. Aos 4 anos, antes de completar 5 anos, ela já estava lendo com muita fluência palavras, ela compreendia uma frase escrita na ordem direta, ela conseguia ler e compreender, mas eu não sabia o que fazer a partir dali. Quando eu cheguei ao fim do processo de ensinar a decodificação, eu travei. Eu não sabia por onde seguir. E aquilo tomou muito do meu tempo. Eu fiquei parada naquele mesmo lugar mais de um ano, tentando várias coisas que eu via que eram feitas, mas eu não tinha resultado e não tinha avanço, porque eu justamente não tinha em vista uma ideia maior da finalidade da educação e da finalidade da própria alfabetização. Então, há uns 3 anos atrás, a gente começou a ter formações com o professor Felipe Neri, a professora Renata, a professora Olinda. Então, o caminho começou a se iluminar. E aí, eu entendi que eu estava travada naquele ponto porque eu não entendia mesmo a finalidade da alfabetização. Eu queria que ela lesse por ler. E quando a gente começou a aprender sobre o fim último do homem, a finalidade da educação, eu entendi que aquele era um processo, que fazia parte de um processo maior. A educação é o cultivo de uma alma, é levar a alma às potências máximas, ao grau de perfeição máximo para qual ela foi criada. Então, a alfabetização é um estágio muito inicial de acesso à linguagem, que é a parte mais material, mais concreta da linguagem escrita. Quando a gente entende dessa forma, que ele é um primeiro passo,
a gente se conscientiza de que há muito a ser feito após a alfabetização. E mais do que isso, a alfabetização deve ser um processo simples, deve ser um processo metódico, muito bem conduzido, explícito, mas ele é simples. Na prática, não é algo assim que apresenta muitas dificuldades. Então, eu entendi que a alfabetização é esse processo inicial. E depois da alfabetização, por que eu alfabetizo então? Para que a criança tenha acesso à linguagem, para que depois ela domine a linguagem, para que um dia ela chegue à verdade, né? Para que ela acesse as verdades superiores. É como se a alfabetização fosse oferecer à criança uma chave, e com essa chave ela pode abrir a porta de um castelo. Mas sem auxiliá-la a caminhar lá dentro, essa chave é um pouco inútil, porque ela vai ficar parada na porta, ela não vai desfrutar de todos os bens disponíveis naquele lugar, né? Então a gente tem que pensar na alfabetização como essa etapa inicial, que precisa agora de mais diligência para ser levada aos seus objetivos finais, que seria o domínio da linguagem. Então, aí depois da alfabetização entraria a etapa do estudo da linguagem, né, do avanço nesses patamares do estudo da linguagem, até chegar ao domínio pleno da linguagem. E essa era uma visão que os pedagogos cristãos clássicos tinham com muita clareza. Eles sabiam muito bem para que servia a alfabetização. Então, quando a gente vai pesquisar sobre o assunto, como era feita a alfabetização na pedagogia clássica, há muito pouca informação, fonte primária é rara. Então, o que a gente sabe e o que a gente deduz pela própria falta de informação é que eles viam a alfabetização como um processo natural, um processo simples. Então, como que eles conduziam a alfabetização na prática? Primeiro, eles apresentavam as letras, nomeando as letras mesmo. A criança memorizava aquelas letras, a nomeação correta das letras, e depois ela ia partir para a composição das sílabas. Era feito um trabalho de junção das letras para que a criança conhecesse as sílabas. E é muito estimulada a memorização das sílabas, e só depois a criança ia compor as palavras e ler palavras maiores. É um processo muito gradativo, lembra daquela importância aquela ênfase que eles dão ao intelecto, às faculdades da alma? Então, ela respeita esse processo de conduzir aos pouquinhos da etapa mais fácil para mais difícil, né? Então, na prática, era assim que era feito. Eles conduziam dessa forma, sempre dando muita ênfase à linguagem, a bons textos, a textos com valor literário, como se chama hoje em dia, e era assim que eles conduziam a alfabetização, de forma muito simples, muito sistemática. Hoje em dia, há uma grande confusão quando se fala em alfabetização. A gente começa a pesquisar esse assunto, parece que há uma infinidade de métodos, e é muito fácil a gente cair num certo desespero de qual caminho eu devo seguir. Há muita informação. E geralmente essas informações não trazem esclarecimento, trazem até mais confusão. Então, basicamente, para a gente se situar na questão dos métodos, a gente ainda vai falar sobre os métodos de alfabetização, vai ter uma conversa só sobre isso, mas assim, há esse método que parte dos elementos menores até chegar aos maiores, que é chamado de método sintético. Este método se subdivide em algumas metodologias. Então, hoje em dia se fala muito do método fônico. Este método dá uma ênfase especial ao som das letras, é um método mais recente. Este método que a pedagogia cristã usava era chamado de método alfabético ou método da soletração. E também há o método que parte já da composição das sílabas, que daí é chamado de método silábico. E num outro grupo, que é resultado de práticas bem mais recentes e de pedagogias bem mais modernas, há o grupo dos métodos analíticos. Então, analítico porque ele parte das partes maiores até chegar às menores. Quais são esses métodos, de forma geral? Os que partem do texto, de algum tipo de texto, os que partem das frases e os que partem das palavras, até chegar às unidades menores. A gente entende que a pedagogia cristã clássica via com clareza essa etapa e conduzia de uma forma muito sábia o processo da alfabetização, respeitando o modo como se aprende, né? Partindo do menor, do domínio da sistematização do ensino explícito dos menores elementos até chegar aos maiores elementos.
E a gente entende também que nesses 3 pilares da educação clássica, a gente tem a resposta para muitos problemas da alfabetização. Então, hoje em dia, a gente se preocupa muito com algumas questões técnicas de alfabetização. A gente trava no meio do caminho com problemas muito materiais, né? Como ensinar a minha criança a ler silabando? Como que eu posso avançar a partir daí? A minha criança não aprende tal dígrafo, não aprende LH. E a gente vê que a resposta é sempre a mesma. É um trabalho em cima de memorização, sistematização, ensino explícito e constante. É assim que se aprende. Então, a gente vai ter ainda outras conversas, outras aulas sobre o assunto de alfabetização. Nesse primeiro vídeo, eu queria passar para vocês mais essa visão panorâmica geral, né, do assunto. E a gente espera que, assim como a gente foi iluminado um dia, está sendo iluminado pela formação com grandes professores, a gente possa também espalhar um pouquinho dessa luz e ajudar outras pessoas que também estão tendo algum tipo de dificuldade pelo caminho. Então, a gente quer ser esse apoio para vocês, a gente espera que vocês façam perguntas, que vocês peçam ajuda se vocês sentirem necessidade, e a gente está à disposição de vocês. E a gente confia sempre essa missão a qual o Senhor nos chamou, a intervenção dele mesmo. A gente sabe que ele que nos chamou, ele vai conduzir-nos pelo caminho ao qual ele quer que a gente siga. Então, a gente está junto com vocês nessa caminhada. A gente espera que vocês possam contar com a gente, assim como a gente contou com outros mestres. Então, a gente se coloca à disposição de vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, no que a gente puder ajudar vocês. Muito obrigada pela atenção. Coloquem o projeto Santíssimos Corações nas intenções das orações de vocês. E estamos todos juntos. Que Deus nos abençoe. Então, eu gostaria de encerrar essa nossa conversa pedindo a intercessão da Virgem Santíssima sobre as nossas almas, sobre os nossos projetos, os nossos estudos, sobre a nossa própria educação e também a intercessão dela sobre a educação daqueles que foram confiados a nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.